Por questões de conformidade, inicio esse webinar informando que o evento está sendo gravado e o conteúdo será compartilhado nas redes sociais da SAMP Brasil. Peço àqueles que não estiverem confortáveis para desconectarem agora, por favor. Boas-vindas a todos os participantes aqui presentes. Eu sou o Diego Franco da Silva e atuo no time técnico da SAMP Brasil. A SAMP ela é uma organização internacional criada para o fomento de processos de engenharia e materiais avançados. Com sede nos Estados Unidos, atuamos em diversas regiões do mundo, através de 40 chapters, capturando, produzindo e compartilhando conhecimentos sobre diversas tecnologias. A SAMP Brasil, que estamos aqui agora há anos, o Congresso Internacional de Compostos e o desafio acadêmico com a proposta de disseminar informação qualificada sobre a nossa proposta para a indústria e vida acadêmica. Este é o nosso primeiro evento online com a iniciativa Por que Compostos? E a gente tem o prazer de ver aqui representantes da Embraer, da Altec e da Hauck. O evento terá duração de 60 a 90 minutos, no qual eu serei mediador e teremos como foco principal os túneis aeronáuticos. No final, a gente vai abrir espaço para eventuais perguntas que tivermos aqui, através do chat do Google Meet, que estará disponível a todo momento para vocês. Vou pedir rapidinho para quem não estiver falando, né, que deixe no mudo, talvez, para diminuir o ruído, atrapalhar menos, e deixar a câmera para quem está apenas participando. Bom, antes de mais nada, como é o nosso primeiro webinar do Porquê Composto, eu queria explicar resumidamente essa iniciativa da SAMP, né? Essa iniciativa do Porquê Composto, ela surge para disseminar os materiais compostos no mercado brasileiro, que hoje é um mercado muito carente desse conhecimento, né? Os materiais compostos, de uma maneira geral, os materiais avançados, se você for comparar com metálicos, polímeros e cerâmicos, é uma tecnologia material ainda com pouca literatura, por isso que a gente tem muitas evoluções constantes de processos, de matéria-prima, de tecnologia. Então, essa iniciativa é para a gente divulgar os materiais compostos e as suas aplicações para o mercado, né? E uma das grandes carências da sociedade brasileira, estruturalmente, hoje, como a gente ter meios de fomento e parcerias que alavanquem meio que esse meio de campo entre as universidades, os centros de pesquisas, para as empresas, produções e operações propriamente dito. Então, essa iniciativa ela justamente entra com o intuito de tentar preencher esse meio de campo e fazer essa ponte, essa ligação. E a gente inicia esse projeto justamente com o mercado aeronáutico, que, ao meu ver, é um berço dos materiais compostos no Brasil e no mundo, né? Então, eu tenho certeza que nesse webinar, o pessoal que está aqui hoje, a gente vai conseguir extrair muita informação para passar adiante e ser alastrado em outros mercados aí do nosso Brasil. Então, hoje a gente vai tratar especificamente do tema de túneis aeronáuticos e eu tenho certeza, né, eu queria dar as boas-vindas oficiais aí para os nossos convidados de honra, que eu fiquei muito feliz por ter aceitado o convite da SAMP. Eu tenho certeza que, em se tratando desse tema, a gente não estaria melhor representado do que esses caras que estão aqui. E quando a gente fala de mercado aeronáutico, não tem como a gente não ter a terceira maior empresa aeronáutica do mundo com a gente, a Embraer. Então, eu queria dar as boas-vindas primeiro ao Adriano Passini. Agradeço o seu convite aí, Adriano, para estar presente com a gente aqui. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua formação, falasse um pouco da Embraer, qual o seu papel dentro da Embraer, sua experiência no mundo dos compostos. Cara, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite por estar aqui participando dessa reunião com todo mundo e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e da minha experiência. Meu nome é Adriano Passini, eu trabalho na Embraer aqui em São José dos Campos. Eu sou engenheiro de materiais e trabalho há 11 anos na Embraer. Meu foco sempre foi a montagem, não peças primárias, né? Mas eu já fiz montagem em material composto, né? E estou começando a atuar nessa área de peças primárias, né, com molde de conformação de materiais compostos há pouco menos de um ano.
E realmente é uma área com bastante potencial de desenvolvimento, né? Ainda tem muita coisa para descobrir, para implementar, para melhorar, né? Reduzir custo e ganhar competitividade aí na nossa empresa. E procuro sempre, assim, com todo o meu conhecimento aí em engenharia, tentar sempre solucionar os melhores materiais para que possamos alcançar um nível de excelência empresarial dentro do nosso país, né? É isso aí. Legal, cara. Obrigado. Eu acho que isso aí vai ter muito a agregar com a gente na nossa conversa hoje. Dar as boas-vindas também aí ao meu amigo Matheus aí, que está representando uma das principais empresas, se não a principal empresa de fabricação de peças aeronáuticas do país, que é a Altec. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o convite da SAMP. Fala um pouquinho aí, cara, da sua experiência da Altec e da experiência, larga experiência que você tem com materiais compostos aí. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos aí. Gostaria de agradecer a oportunidade também de estar podendo compartilhar com vocês e, sem dúvida, também aprender nesse momento aí de troca de experiências, troca de informações. Sem dúvida, isso aí enobrece e faz com que nós aí continuemos nos desenvolvendo profissionalmente e evoluindo o material composto também, não só no Brasil, mas também fomentando aí o desenvolvimento e exportação de produtos aí, né? Falando um pouquinho, minha formação acadêmica, minha formação em engenharia mecânica, tenho especialização em materiais compostos, né, principalmente compostos estruturais. Trabalho na Altec há 13 anos no segmento de desenvolvimento de produtos e também de processos. E nesses anos aí que eu pude aprender bastante aqui com a equipe, trabalhando com materiais distintos, sempre voltados aí na linha de compostos estruturais. Um detalhe importante que no nosso segmento aqui, principalmente na Altec, a Altec desde 98 está no mercado aí aproximadamente 22 anos, e nós estamos buscando cada vez mais implementar soluções em materiais compostos em diferentes projetos, né, em diferentes aplicações. Então, atuando nesse multimercado, são paradigmas que nós temos que quebrar do ponto de vista de custos, voltados a segmentos também distintos, óleo e gás, médico, hospitalar, aeronáutico. Então, acho que a gente pode contribuir um pouquinho aí nessa discussão e aprender também junto com vocês. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e fico à disposição aí para qualquer dúvida. Valeu, Matheus. Cara, acho que esse é o intuito aí desse webinar, é disseminar o conhecimento que a gente vai tirar aí do mercado aeronáutico, dessa larga experiência da Altec. E, por último, aí, queria dar as boas-vindas ao Ricardo, que está nesse momento lá em Portugal e está ansioso aí para que chegue logo à noite, né? Essa luz que não sai, acho que é uma das principais empresas aí, se não a principal empresa de fabricação de ferramental de laminação, especial fibra de carbono aí do Brasil, a Hauck. Ricardo, bem-vindo aí. Agradeço aí a participação, mesmo estando longe aí, o seu esforço. Gostaria que você se apresentasse aí, falando da sua experiência, falando da Hauck. Pessoal, boa noite. Eu fico muito feliz de ver a quantidade de pessoas que estão presentes nesse webinar de hoje. Boa tarde, Matheus, Adriano, Diego, agradeço o convite. Bom, eu trabalho com ferramental de material composto há 22 anos, né? Comecei muito novo, numa outra época que o ferramental de material composto era visto com outros olhos, né? Tive o prazer de trabalhar dentro da Embraer na área de ferramentaria, também em moldes de material composto, durante 16 anos, onde foi uma escola para mim muito grande. Saí da Embraer, abri uma empresa de engenharia destinada a projetos e fabricações de moldes em material composto. E em 2014, eu e o meu sócio, o Marcos Irota, abrimos a Hauck. Bom, algumas pessoas já devem conhecer a Hauck. Para mim é muito importante esse webinar, muito gratificante, porque estou falando com dois dos meus maiores clientes, que é o Adriano Passini, junto da Embraer, e o Matheus. A gente vem desenvolvendo e evoluindo os moldes de material composto durante todo esse tempo, esses 5 anos de Hauck.
e a gente está chegando num patamar que eu até me atrevo a dizer aqui, a gente está lançando um novo processo, um desenvolvimento junto à FINEP, que a gente espera muito que dê certo, que a gente está sem arrogância nenhuma, mas estamos apelidando de Smart Tooling. É um processo totalmente inovador, visando a qualidade do molde e a diminuição de custo de recorrente para os nossos clientes. Então, fico muito feliz novamente de ter tantas pessoas interessadas nesse assunto, que é muito importante para a nossa região, e o material composto tem muito a agregar a toda a sociedade. Legal, Ricardo. Muito obrigado, cara. Confesso que eu fiquei empolgado aqui com as palavras finais desse Smart Tool, e a gente espera aí que ao longo aí do nosso webinar vai ser um prazer aí, se você conseguir falar um pouquinho a mais aí para a gente sobre isso daí. Bom, antes de a gente começar efetivamente a falar a respeito dos túneis aeronáuticos em fibra de carbono e do INVAR 36, eu queria rapidamente dar uma pincelada aqui. Eu vou tentar compartilhar minha tela, porque nós convidamos também, né, universidades, fizemos propaganda desse webinar. Então eu gostaria de dar uma leve pincelada, né, deixar claro o que seria o INVAR 36 e o que é um material composto propriamente dito. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Sim, beleza. Bom, rapidinho falando do INVAR 36, ela é uma liga metálica de ferro-níquel com 36% de níquel, o que confere a esse material um baixo coeficiente de expansão térmica, que é o que foi que chamou uma grande atenção do mercado aeronáutico, porque as peças são feitas dentro de um ambiente, né, que é elevado de a 120 ou a 180 graus Celsius. Então, a dilatação térmica é um fator muito importante. Então, o INVAR 36, ele chamou a atenção nesse sentido, né? E, por outro lado, os materiais compósitos, eles são basicamente, você tem dois materiais com propriedades muito boas, e quando você junta eles, você tem um material com uma propriedade muito superior. E é isso que chama muita atenção. Então, basicamente, é a combinação de dois ou mais materiais, e você tem um terceiro material com propriedades excelentes para suas aplicações, né? Então, a fibra nada mais é do que a responsável pela resistência mecânica, que carrega efetivamente o esforço do material, e a resina é uma matriz aglutinante que protege fisicamente, quimicamente, e acaba transmitindo os esforços para a fibra, para o material composto. Desculpa. E aí que nós temos, né, o nosso composto. Então, rapidinho, só para explicar como que surgiu, como que chamou tanto interesse do mercado aeronáutico os materiais compostos e, consequentemente, a fabricação de peças primárias. Hoje a gente sabe que o Boeing 787 da Airbus, por exemplo, o A350 GWB, eles têm mais de 50% em peso da aeronave feita de material composto, né? Por exemplo, as asas, as fuselagens, superfície de comando, estabilizadores. Então, né? E por que isso, né? O mercado aeronáutico, como muitos outros, sempre buscava uma produtividade. Só que eu queria chamar a atenção aqui para um ponto específico, para não me alongar muito, que é, além de eficiência operacional, eficiência em voo, é a sustentabilidade. O gráfico da esquerda é um gráfico, são dois gráficos da Airbus, que até um companheiro nosso apresentou num outro evento da SAMP Internacional, que mostra a emissão de CO2 ao longo dos anos, dos países, e a gente percebe que essa parte vermelha, a parte aeronáutica, ela é uma parte muito baixa ainda em relação ao todo, mas que é uma preocupação do setor. E o gráfico aqui à direita, a gente vê que mesmo o tráfego aéreo aumentando, né, e que as projeções até por conta do Covid, ainda que nos 20 anos isso ainda venha a dobrar, mesmo o tráfego aéreo aumentando muito, o consumo de combustível se manteve o mesmo. E por que isso, né? A gente tem uma explicação para isso, que é justamente começaram-se a fazer motores e turbinas mais potentes,
mais pesados, então você precisa de mais estrutura para carregar eles se tornam mais eficientes, consumindo menos combustível, levando menos combustível, mas isso daí ele precisa ser compensado de alguma forma. E o mercado aeronáutico percebeu que uma das formas muito importantes de compensação são justamente essas soluções de baixo peso, que são a fibra de carbono, né, que tem uma força por peso muito grande, que é uma força específica, que comparada com alumínio e aço, por exemplo, é muito maior. Então, assim que foram entrando essas primárias neste mercado, né? Então, a gente necessita aprimorar essas peças primárias. Existem algumas formas de aprimorar. E uma delas é através da melhoria do processo de qualidade de fabricação de moldes, que são os tubos, né? Então, eu fiz essa introdução para dizer o quanto eles são os responsáveis tão importantes pela qualidade do nosso produto, né? Então, para iniciar, como a gente não consegue desvencilhar uma peça do material do cunho aeronáutico, eu queria começar perguntando para o Pacini, num projeto de peça aeronáutica, o quanto que vocês levam em consideração o molde, quando vocês vão projetar? Quanto que isso é levado em consideração no projeto? Seria em relação ao custo, o desempenho? Desculpa, eu não entendi. Ricardo, você pode mutar aí, por favor? Desculpa, Pacini, eu não entendi só outra. Eu quero saber o quanto que, por exemplo, quando vocês vão fazer um projeto de peça aeronáutica, por exemplo, vou projetar um leme que agora ele vai ser fabricado, por exemplo, em fibra de carbono. Só deixar uma coisa clara para todo mundo, o Ricardo e o Matheus, caras, e Pacini, vocês fiquem livres. Acho que vai ser uma conversa bem fluida aqui, dinâmica, para poder responder, para poder complementar, para poder perguntar ao colega. Então, minha pergunta é nessa questão, Pacini. Quando você projeta uma peça, o quanto que é levado em consideração o molde? Porque antigamente, às vezes, as pessoas projetavam uma peça e na hora que você vai fabricar ela, você tem dificuldades, porque às vezes o projeto não levou em consideração como deveria tratar o molde, como, né, tendo uma geometria assim. Então, eu queria saber, na Embraer, assim, como é feito hoje em dia esses projetos. Você tem uma noção para compartilhar? Sim, quando a gente está desenvolvendo uma nova aeronave, um segmento, uma peça nova, né, a engenharia de produto, que é responsável pela parte de projeto mesmo da peça avião, ela caminha praticamente junto com o pessoal da manufatura, né? No nosso caso aqui, o ferramental, né? Por que que isso acontece? Basicamente por dois motivos, basicamente. Um, pelo prazo, né? A gente não pode esperar a engenharia do produto terminar de projetar uma peça e entrar com o ferramental, porque senão o prazo de lançamento dessa aeronave vai ser muito tardio e pode ser muito tarde para entrar no mercado. E outro motivo é o projetista, muitas vezes, ele não tem uma noção muito clara, assim, né? Porque não é a especialidade dele, de como é que ele vai fabricar um ferramental, como é que essa peça vai montar, como é que são as tolerâncias, se algum raio de concordância está certo, alguma espessura, os detalhes da peça, né? Então, ele começa a projetar a peça, né? Começa a calcular a estrutura, as cargas e tudo mais, e nós, a manufatura, vamos caminhando junto, fazendo um desenvolvimento integrado para que essa peça ela tenha, não tenha surpresa lá na frente, né? Chegue ao ponto de ela ser infabricável, né? Assim, então, nós, o ferramental, o pessoal de peça primária, da manufatura e o pessoal de engenharia do produto, todo mundo caminha junto, fazendo o desenvolvimento integrado para atingir a melhor solução que vai atender todo mundo ao mesmo tempo. Para que eu não faça um ferramental muito caro, ou às vezes muito complexo, não faça uma peça que não monte, ou seja, muito cara, mas ao mesmo tempo tem que ser uma peça que atenda o requisito do avião. Não pode ser não pode ser pesada, né? E nem muito leve, que tem que aguentar as cargas. Então, digamos assim, todo mundo ali projetando junto, ninguém vai ficar 100% feliz. Mas o mais importante é que o avião tenha um desempenho bom lá no cliente, com o menor custo possível, menor número de não conformidades durante o processo fabril
e todo mundo sai ganhando. Então, é um time realmente muito integrado, né, de engenharia, para que possa todo mundo sair feliz na frente, e o cliente, que é o nosso principal foco, né, foco na qualidade do cliente, né, Sim, que sim. tenha o melhor avião possível para ele. Então, basicamente, é um desenvolvimento em conjunto, desde lá dos primeiros estudos conceituais até o avião ser entregue lá no fim da linha de montagem. Legal, cara. A gente percebe que os tunings mesmo, eles tiveram uma grande evolução, né? Ao longo dos anos e até recente e tal. E aí, ô Matheus, nessa linha que o Bassini falou, eu queria saber se você sente que houve uma evolução ao longo dos anos. Vocês já estão fabricando peça há muito tempo, dessa interação que ele falou dentro da Embraer, esse aumento de interação, se vocês sentiram ao longo do tempo que isso foi melhorando quando vocês, né, no sentido de fabricar uma peça, de ter um tuning diferente, enfim. Sem dúvida, Diego. Ao longo dos programas e novos projetos que a Embraer vem trabalhando, a gente como fornecedor também, né, e subcontrato, entregando peças e soluções também em material composto, a gente percebe uma evolução significativa em qual sentido, tá? Na engenharia de produto, levar em consideração as questões de fabricabilidade da peça, né, desde questões de raios, geometrias, e em cima de cada trabalho, projeto, nesse sentido de formas, verificar o melhor ferramental que atenda às necessidades de cada produto, né? Cada segmento, cada região tem a sua característica específica e cabe a nós aqui, juntamente com a Embraer, verificar o melhor custo-benefício para isso, né? Então, mediante a cada necessidade e requisito de cada produto, né? Sem dúvida, ao longo dos programas, e a Embraer, ela tem uma performance excelente nisso, do ponto de vista de desenvolvimento e entregas de novas aeronaves. A gente percebe que para nós aqui, como que recebemos essas informações, houve uma melhora significativa. Eu acredito também que hoje, com os novos programas que vieram também, os projetos e a aplicabilidade da engenharia de produto, teve uma grande melhoria nesse sentido. Logicamente que o molde no material composto, ele tem uma importância não só, né, no segmento de material composto, mas em qualquer tecnologia, e no nosso segmento com uma importância ainda maior na qualidade do produto, né? O molde, ele tem uma importância significativa para garantir a qualidade, e quando se fala em qualidade no segmento ainda mais aeronáutico, isso não se discute, isso é um requisito, né? E do ponto de vista também de forma de redução de custos, né? Como o Ricardo bem disse, ter um molde com bom custo-benefício, com uma boa eficiência, e também isso reflete para nós aqui da manufatura, com um produto mais competitivo, com menor custo no meu produto, com um produto com melhor acabamento, eu tenho menos custo de mão de obra para atender os requisitos de qualidade. Então, acho que, sem dúvida, isso é um trabalho fundamental para a gente conseguir ter um produto competitivo no mercado. Hoje, o ferramental, sem dúvida, evoluiu muito e, sem dúvida, essas novas tecnologias, conforme o Ricardo comentou, vêm agregar e melhorar ainda mais, acho que essa competitividade nossa no mercado. Pô, legal, cara, show de bola. Eu também, como presente no mercado, também senti essa clara evolução. Eu acho que é o que a gente comentou, você não consegue desvencilhar a peça do ferramental, e cada vez menos, igual o Bassini comentou, o projeto está mais, né, vinculado com tudo isso. Você tem que levar em consideração, porque é uma matéria-prima diferente, né? Não é simplesmente você fazer o Black Aluminum, que é muito conhecido aí no mercado, que é você pegar uma peça que hoje é feita, por exemplo, uma empena de um foguete que é feito de alumínio, vou transformar ele para fibra de carbono. Não é simplesmente eu pegar o projeto, trocar a matéria-prima e vai. Não, você tem diversas questões que, por exemplo, uma fibra de carbono, ela tem que ter um molde diferente, um molde com uma geometria diferente e tudo mais. Seja o molde de fibra de carbono, ou seja o molde de Invar, ou seja o molde de alumínio, enfim. E aí, Ricardo, eu queria colocar você na conversa,
e também com a ajuda do Matheus e do Pacini aí, porque eu acho que é um tema que você não tem como desvincular. Como é que você faz para definir, né, o material que será fabricado o seu molde? Assim? Por isso que eu comento do Matheus, porque como ele é o cara, por exemplo, que fabrica a peça, ele é o cara que vai ter as necessidades da peça, né? E você, acredito que tem que levar isso muito em consideração, né? Sim, então, Diego, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem muito a evoluir ainda, porque eu entendo que a fabricação do molde perfeito, que como eu sempre digo, não existe o molde melhor, existe o molde certo para cada peça. A fabricação do molde perfeito, ela precisa começar lá na compra, na especificação, onde o Pazini comentou, lá na engenharia. Ali precisa nascer a escolha certa do molde. Quando se trata de uma empresa muito grande, como a Embraer, de vários departamentos, com várias pessoas envolvidas, a gente entende que não é muito simples acontecer isso. O que a gente faz é, quando a gente recebe uma solicitação de fabricação de um molde de uma grande empresa, a gente avalia os requisitos. O que é importante para a gente para definir a matéria-prima? Ciclo de cura, qual a temperatura e pressão de trabalho, quantidade de aeronaves que a empresa pretende fabricar com aquele molde, tolerância superficial e geometria, dificuldade de geometria. Em função dessas informações, a gente consegue delinear exatamente o melhor molde para o cliente. Quando eu comentei da evolução dos moldes, no passado, quando se falava em moldes, a gente tinha um molde em fibra de vidro, um molde de alumínio, um molde de aço 1020 ou um A36. Hoje em dia, isso já aumentou muito. Dentro dos moldes em carbono, eu já consigo oferecer para os nossos clientes moldes que atendem 100 ciclos, 300 ciclos, até 1000 ciclos, né? Então, quando a gente está trabalhando com uma empresa um pouco menor que a Embraer, mas também uma empresa grande como a Altec, a gente tem mais essa afinidade, mais essa proximidade. Então, a gente consegue participar desde o início na engenharia e lá já consegue saber qual molde será fabricado, em qual matéria-prima e qual tecnologia, né? Como eu digo, né? Um grande desenvolvimento, ele não pode ser deixado de lado porque ele não consegue atender todas as necessidades. Mas ele é mais um player. Você tem mais uma opção, né? Tem mais algumas vantagens que até então você não tinha. Então a gente trabalha dessa maneira, Diego. A gente recebe essa informação, mesmo vindo o input de um grande player de fazer um molde específico em tal matéria-prima, somado a todas essas informações que a gente precisa, a gente faz uma apresentação técnica e devolve para o nosso cliente uma outra opção. Caso ele queira, a gente garante com aquela nova opção todos os requisitos que ele solicitou no documento. Legal, você dá opções ao cliente, né? Infelizmente você não consegue, né, dizer para ele, puta, usa esse, é esse que você tem que usar, né? Ele tem as necessidades, mas você consegue dar diversas opções, né? Exatamente. Legal. Cara, eu queria puxar um pouco agora mais para o nosso tema aqui, de fibra de carbono e INVAR 36. Ricardo, você falou em algumas características imprescindíveis para o molde. Tolerância superficial, geometria, número de ciclos, estanqueidade. Eu queria começar a jogar essas características e vocês três aí começarem a discorrer sobre o INVAR e sobre a fibra de carbono. Não querendo comparar os dois, porque eu acho que, pelo que a gente já conversou, tudo depende, né? Eu não posso dizer que o INVAR é melhor, a fibra de carbono é melhor. Mas, por exemplo, quando a gente fala em tolerância superficial da minha peça, a indústria aeronáutica ela já está clara qual a tolerância da peça que ela quer. Mas para as outras indústrias, talvez não esteja claro ainda. Mercados de óleo e gás, que às vezes querem entrar, por exemplo, com peças de materiais compostos e não está definido uma tolerância. Então, o que seria o mais ideal, falando em tolerância superficial? Um gabarito em fibra de carbono ou um gabarito de INVAR? Ou ainda assim depende? Olha, Diego, como eu havia comentado inicialmente, há um tempo atrás, a gente conseguia trabalhar com molde em fibra de carbono, fibra de vidro, um molde metálico, com uma tolerância superficial que hoje já não é aceita mais para a gente entregar nossas ferramentas. Em função disso, nós tivemos que alterar nossos processos de fabricação.
um molde que eu entregava para meus clientes há 5 anos, 6, 7 anos atrás, hoje eu já não consigo vender mais. E aquele processo que a gente usava nesse período, eu já não consigo mais extrair nada de melhor que venha me dar essa tolerância que eu preciso. Então, a gente teve que evoluir, teve que buscar novos materiais, a gente continua buscando novos materiais, e é muito legal que existem materiais. O Brasil, eu sei da dificuldade que é do Brasil, todos nós sabemos, né? Principalmente quando se fala de material composto, o Matheus, o paciente sabe disso, não tem muita referência, você não tem muita informação, a gente precisa sair um pouco do Brasil para buscar novas tecnologias, mas hoje em dia a gente consegue, só para você ter uma ideia, há 4 anos atrás, eu falava para você que se você me pedisse um molde em carbono maior do que 7 metros de comprimento, 6 metros, eu ia falar para você que eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer porque eu não ia conseguir chegar nas tolerâncias superficiais, na deformação mínima, máxima que você ia aceitar, eu não conseguiria fazer. Hoje em dia, eu falo para você que o limite do meu molde de material composto é do tamanho da sua autoclave. Entendeu? Então, hoje em dia, eu consigo fazer um molde de material composto de 10, 12 metros de comprimento, é o tamanho da autoclave. E garantir para você uma tolerância que você conseguiria num molde de INVAR. Então, os moldes de material composto evoluíram tanto nesse período, desse tempo para cá, que é lógico, né? Eu não posso comparar um molde principalmente carbono com um molde de INVAR no requisito de dureza, principalmente o trato com estilete na superfície. Tanto é que a gente criou um manual, a gente cria as lembletes para os operadores não aplicar estilete na superfície, mas em relação à tolerância superficial, ciclo de peça, se bem cuidado, a gente está bem parelho. Até porque difícil é um programa de avião que consiga vender mais de 800 aviões, 900 aviões. A gente sabe que existe, mas são poucos. Então, eu acho que hoje em dia, o que o molde de INVAR consegue entregar, a gente consegue fazer com carbono. E com a vantagem, né? Todos nós sabemos que o INVAR ele é bem similar ao aço, e a condutividade térmica, o tempo que ele gasta para esquentar, para esfriar, talvez ele é o causador de colocar uma cura em hold, aguardando a temperatura do molde chegar na temperatura da atmosfera. Já isso no carbono, a cura, o custo recorrente da empresa fica muito mais barato, que você tem uma cura mais rápida, você consegue fazer mais peças, e a gente está evoluindo para ensaios de CFD. Quando eu comentei com vocês do Smart Tooling, a gente evoluiu de uma maneira que hoje eu consigo fazer CFD no molde e ele ter a mesma fluidez tanto na parte da base quanto na parte da tampa. Tá? É lógico que tudo vai em função de um arranjo de autoclave, né, que não adianta, o meu molde não entra sozinho na autoclave, então o estudo da autoclave não é em função só do meu molde, tem que ser em função de todo o arranjo de cura, mas a gente consegue hoje entregar para o nosso cliente isso. Um contador de cura, que já vai agregado ao molde, para você conseguir fazer a sua manutenção periódica, entendeu? Então, tudo isso a gente consegue agregar ao molde hoje, Diego, coisa que há 3, 4 anos atrás a gente nem enxergava ainda isso. Legal, cara. Eu vou dar uma. Legal, Ricardo, obrigado. Eu vou dar uma provocada aqui no Pacini. Pacini, então, não sei, pelo que o Ricardo falou aí, talvez eu possa dizer que se fosse simplesmente, vamos dizer, pela inércia térmica dos ferramentais, se eu for comparar fibra de carbono com o INVAR, fibra de carbono na cabeça, comparando o tempo de cura e taxa de tempo de aquecimento, o que você acha? Bom, depende um pouco, né? Como o Ricardo falou, não existe um ferramental perfeito, existe cada um tem o seu devido lugar na linha produtiva, né? Fazer uma análise térmica de um molde, um ferramental que vai dentro do autoclave, autoclave é um ambiente muito complexo, né? Você tem um fluido escoando com temperatura, com pressão, muitas vezes a, a, o arranjo dos ferramentais às vezes não se repete, cada hora é uma cura diferente, a densidade varia, a viscosidade, é um ambiente muito complexo, né? Eu estou iniciando esses estudos agora e cada dia que eu exploro um pouco mais isso, eu vejo o quão é complexo esse mundo, né? Mas assim, tudo vai depender
É complicado. Custo recorrente ou não recorrente. Quando a gente fala do ferramental dentro do autoclave, a gente falando mais do recorrente, né? Aí, por exemplo, a capacidade calorífica do INVAR, ela é em torno de 500, mais ou menos. Da fibra de carbono é mais de 1000. Porém, a massa da fibra de carbono é bem menor, né? A densidade, né? Do que do INVAR. E quando você começa a trabalhar com esses fatores, junto com escoamento e calor, o coeficiente de convecção térmica também é complexo lá dentro, ele varia de caso para caso, né? E também a análise estrutural que você faz dentro de um ferramental, que vai estar diretamente ligada à espessura do seu ferramental, vai interferir nesses coeficientes. Então, é uma análise muito complexa para te dar uma resposta assim, ó, vai no INVAR ou vai no carbono. Por isso que eu falei que era uma provocação, porque eu sabia que era difícil você dar uma resposta assertiva, porque é muito complicado mesmo, mas continua aí, muito bom. O que você pode afirmar assim, mas tem que se aprofundar um pouco mais, talvez para ferramentais pequenos mesmo, assim, talvez até 100 quilos no máximo, talvez não faça tanta diferença, porque como ele está lá dentro escondido na sombra de outros ferramentais, né? E quando você está na cadeia produtiva lá, o planejador coloca um monte de ferramental na mesma cura, né? Então esses ferramentais às vezes não vai influenciar tanto, né? Porque a massa é pequena, eles estão na sombra de outros, né? Agora, quando eu parto para ferramentais maiores que podem segurar uma cura, eu tenho que fazer uma análise térmica e estrutural muito mais, gastar muito mais HH em cima deles, engenharia em cima deles, para fazer a escolha adequada, né? Porque, de repente, um INVAR ele vai agregar mais calor, vai conseguir dar mais fluidez na resina, eu vou ter menos porosidade. O carbono ele vai ser um pouco mais isolante, vai gastar menos recorrente, só que pode dar um problema de peça. Então, é extremamente complexo, assim, eu não vou te dar uma resposta. Ó, INVAR aqui, carbono ali. É um estudo que tem que ser analisado caso a caso, né? E também você tem que incluir aí a fabricabilidade, custo não recorrente, qualidade no mercado de matéria-prima, quantos ciclos eu vou rodar com ele lá dentro. Então, essa análise pode durar até, de repente, alguns meses. É claro que a experiência das pessoas lá dentro da Embraer, dos fornecedores, conta muito, né? Mas eu diria assim que cada caso é um caso. Apesar de a resposta ser bem genérica, cada caso é um caso. Não, mas quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vê que a gente não... É difícil se entender bem, né? E aí, ô Matheus, a gente falou aqui de inércia térmica, né? Provoquei o Adriano perguntando qual seria melhor ali do INVAR da fibra de carbono. Vocês aí, como fabricantes de peça, já pensando uma questão também de recorrente, de valores, de custo, será que essa questão do INVAR demorar um pouco mais, então, consequentemente, você gasta um pouco mais de energia, né, por exemplo, de autoclave ligado, mas pegando a questão da vida útil, que o Ricardo falou, eu posso dizer que o INVAR, assim, se os dois ferramentais tratados da mesma forma, ele tem uma vida útil mais longa, ou seja, eu consigo tirar 1.500 peças no gabarito de INVAR, e talvez isso compensaria essa questão de maior tempo no autoclave, ou é um negócio que eu estou viajando? Bom, Diego, então, esse detalhe até é muito importante a gente comentar, quando a gente fala em material composto, autoclaves, ciclagens, né, conforme o Adriano, o próprio Ricardo comentou, tem que ser analisado uma série de fatores, né? Desde o cuidado de operação, tá, de laminação em si, como o Ricardo bem observou, os cuidados com os laminadores do ponto de vista de treinamento, evitar a utilização de materiais como lâminas que venham a danificar os ferramentais de carbono, né, que tenham uma dureza um pouco menor comparado com o de INVAR. Então, existe alguns cuidados a serem tomados. Tá? Do ponto de vista de inércia térmica, hoje, sem dúvida, cada vez mais os nossos clientes, não só a Embraer, como outros clientes, procuram peças com custos menores, menor atendimento em termos de tempo, ciclos menores, e uma qualidade que atenda os requisitos. Né?
Então, quando a gente fala em ciclo, cara, a inércia térmica é um fator relevante, sim, na questão de atendimento. E, sem dúvida, os moldes precisam ter um bom custo-benefício, né? Então, que tem uma viabilidade econômica de utilização. Conforme o Adriano bem comentou, quando a gente fala em ferramentais de pequenas dimensões, o efeito da esfera da máquina, pela inércia térmica, pela massa deles, eles têm um impacto menor do que ferramentais de maior massa e maior dimensão. Então, cada caso tem que ser tratado. Ao meu ver, hoje, eu vejo uma grande evolução dos materiais, principalmente quando se fala de fibra de carbono. O que nós tínhamos no passado, Ricardo, como ele bem comentou, hoje eu tenho materiais que evoluíram muito do ponto de vista de matéria-prima de molde, desde questões de fabricabilidade de molde, que a Raul pode comentar muito bem aí também, muita qualidade do produto final, como acabamento de superfície, estanqueidade, a questão de suportar ciclagens a 180 graus, que hoje é um paradigma que a gente tem quebrado quando se fala em ferramentais de resina e fibra de carbono. Inércias térmicas. A questão econômica tem ganhado cada vez mais força também, não só na Altec, como qualquer outra empresa, pode de peso, movimentação, tudo isso são fatores importantes e relevantes. Ao meu ver, eu vejo uma aplicabilidade desse tipo de material, quando a gente fala em VAR, com maior eficiência, também no quesito de dilatação, Adriano. Tá? Ele tem uma capacidade em questão de dilatação volumétrica e a capacidade dele de apresentar um bom acabamento de superfície. Mas hoje, com os novos materiais, conforme o Ricardo comentou, o carbono ele não está distante. Tá? Sem dúvida, a vida útil de um ferramental bem fabricado, bem soldado, né, de INVAR, ele apresenta, sim, uma vida útil significativa. Mas tudo carece em relação ao de fibra de carbono. Mas tudo depende muito de como fabricar, e hoje também eu tenho ferramentais em fibra de carbono que apresentam ciclagens, como o Ricardo bem comentou, elevadíssimas. Então, eu acho que, sem dúvida, a gente tem um desafio grande, que é conseguir trazer esses materiais aqui para o Brasil com bom custo, né, Ricardo? Que boa parte desses materiais hoje, infelizmente, nós não temos fornecedores nacionais que venham a entregar essa matéria-prima qualificada que atenda os nossos requisitos de utilização. E quando a gente esbarra numa importação, num dólar, no valor que está hoje com o quesito de pandemia, a gente esbarra com alguns desafios, tá? Mas, sem dúvida, eu vejo que hoje os materiais desenvolveram muito, sim. Do ponto de vista de vida útil, o INVAR é um material que ele tem uma vida útil maior, mas hoje você vê com custo-benefício e as tiragens do ferramental, principalmente de carbono, vindo muito forte aí. Tá? E, sem dúvida, é um paradigma que a gente tem que quebrar. O que a gente enxergava de carbono há 10 anos atrás não é o que a gente enxerga hoje. Então, eu acredito que a briga hoje está mais dura, assim, com sentido da disputa com o INVAR aí, do que há 10 anos atrás, do que até mesmo 5 anos atrás, que está mais acostumado aí. Então, ao meu ver, hoje temos ainda oportunidades de melhoria internas aqui também, de ferramentais, e hoje o ferramental tem uma importância fundamental para a compatibilidade e custo da peça, né? A peça tem que ser mais competitiva, um ferramental bem feito, conforme eu disse. Você tem uma peça mais barata, uma peça com uma qualidade melhor, o cliente fica mais satisfeito num ciclo menor. Então, esse projeto bem feito, ele é fundamental. E, sem dúvida, é uma discussão aí que só vem a agregar nesse momento aí. Legal, cara. Por favor, Ricardo. Só fazendo um adendo aí ao que o Matheus falou, quando a gente começou a trabalhar com os ferramentais de INVAR na Embraer, foi no período dos tanques da Sikorsky, do helicóptero da Sikorsky, que a Embraer fazia os tanques. Cara, o material pra gente era um salto, assim, tão significativo que muitas pessoas, aqueles ferramenteiros mais antigos, pessoas mais antigas de fabricação de molde, chegavam a duvidar desse aspecto do INVAR de não sofrer dilatação ou a dilatação insignificativa até os 177 graus, né? Então, o INVAR é um material fantástico. Os moldes de INVAR, eu sou apaixonado pelo que eu faço, então, para mim, os moldes de INVAR é algo impressionante, o acabamento superficial que ele possibilita a peça,
tolerância superficial que ele possibilita, né? A única coisa que eu penso é que eu acho que as coisas deveriam ser pensadas um pouco diferente no nascimento dessas coisas. Assim, eu digo assim, até para a empresa. Às vezes a empresa está gastando um valor de investimento financeiro num ferramental tão grande que vale aquela pergunta, né? Até dos exercícios, 5 porquês, né? Será que precisaria desse tipo de molde para essa aplicação? E a mesma coisa eu falo do carbono. Às vezes o cara está comprando um molde de carbono que também não é barato, a gente sabe que não, o Matheus falou da matéria-prima, a matéria-prima é muito cara, tudo importado, não tem no Brasil. Será que precisaria estar fazendo um molde de carbono, né? Como eu comentei, existem outras possibilidades dentro do material composto que possibilita moldes hoje em dia também tão bons quanto essas duas linhas que a gente está conversando, porém com um ciclo de peça menor. Então era isso que às vezes a gente pode colocar, que nem o Matheus comentou, assim, pô, eu tenho comigo que o que nasce perfeito nasce tarde. E é que nem o paciente falou, às vezes a empresa não tem o tempo para a perfeição. O perfeito é o avião estar disponível para o cliente. Então não vai ser sempre que a gente vai acertar na escolha da matéria-prima do molde. Mas se a gente conseguir se aproximar, conversar mais, eu acho que a assertividade tende a aumentar muito, Matheus. Legal, cara. Bacana. Pô, vocês falaram bastante coisa interessante e aí eu comecei a pensar. O Matheus colocou muito bem essa questão do carbono está chegando no Invar. Por exemplo, uma das coisas que o Matheus citou aí também como um problema para ele no Invar é a solda, que é responsável às vezes por causar vazamentos. E se você tem um vazamento na sua bolsa de vácuo, você compromete, às vezes, né, muitas vezes integralmente sua peça. Então a fibra de carbono é um material que você não tem solda, que ele vem se desenvolvendo, igual o Ricardo comentou antes, não faziam peças moldes como eles faz hoje. Então a fibra de carbono ela veio evoluindo, geometrias mais complexas você consegue fazer, você não tem solda, então às vezes você garante uma melhor estanqueidade. E aí, o Pacini, eu queria te perguntar nessa questão do mercado vir se adaptando, cara. O mercado está se adaptando, a fibra de carbono está se adaptando para poder, né, suprir essas, talvez, né, eventuais problemas que o Invar vem causado, de peso, ergonomia, como o Matheus falou, de estoque, a fibra de carbono é mais leve, menos tempo em autoclave. E aí eu pergunto para você, cara, e aí, o que está vindo agora atrás da fibra de carbono? Porque, não sei, vai ser sempre fibra de carbono? Será que pode vir uma outra coisa para vir né, superar esses problemas que às vezes a fibra de carbono tem, como pô, desgasta muito, mete o estilete e acaba. Então, se você enxerga aí, você dentro da Embraer, né, uma empresa gigantesca que como é que vocês veem essa questão do molde? Ele pode ser comprometido? O que você podia compartilhar com a gente, por favor? Sim. O mercado, né, o que tem disponível hoje de matéria-prima no mercado, ele é muito dinâmico. Por exemplo, quando eu me formei em materiais em 2005, 2006, existia uma certa gama de materiais e processo de fabricação. Hoje isso já evoluiu muito. Então, isso exige que nós, profissionais e a empresa evolua junto, né? Vou te dar um exemplo muito simples assim que vai ajudar a entender, fugindo um pouco do material composto. É a manufatura aditiva, né? Por exemplo. Isso não existia há alguns anos atrás, né? E quando você pensa num avião que tem que voar leve, com desempenho, é quase que impensável você botar uma peça de aço lá dentro, né? Porém, com a manufatura aditiva, com um processo inovador, como você consegue depositar material exatamente onde você precisa de carga, o aço pode passar a ser competitivo, né? Por quê? Ele se torna uma peça muito mais enxuta, tem alta resistência e pode, de repente, ser competitivo com o titânio, uma fibra de carbono e alumínio, né? Ou seja, a evolução dos processos de fabricação junto com os materiais pode trazer à tona materiais que a gente às vezes descarta, por exemplo, um aço, que a gente, falar em aço com um molde, né? Isso é coisa do passado. Mas, de repente, a evolução dos processos de soldagem com formação para um aço pode trazer ele de volta, né? Assim como o Invar, né?
é um material que você fazer uma conformação nele, uma solda, não é simples, mas de repente a evolução de outros processos de fabricação de solda e conformação pode deixar ele mais simples e mais barato. Ou seja, o quilo da matéria-prima, apesar de ser um pouco mais elevado que um aço, ele pode se tornar mais barato porque os processos de fabricação evoluíram, né? Então, é um mercado muito dinâmico que você tem que estar sempre olhando a matéria-prima, a fabricação, o custo recorrente, não recorrente. Está sempre fazendo esse trade-off aí, sempre de olho no que está acontecendo no mundo, para tomar sempre as melhores escolhas, né? Que o Ricardo falou. Às vezes a gente tomou uma decisão hoje, lá para frente não é a melhor, porque surgiu algo novo. Então, é uma revolução, uma evolução constante, né? Para sempre atingir a excelência, né? Que a excelência, na verdade, ela tem que ser sempre buscada, ela não existe, né? Ela é algo que você está sempre correndo atrás dela, a perfeição você está sempre indo atrás dela, né? Então, eu diria que é um mercado dinâmico e constante, alinhando materiais e processos de fabricação. É sempre tentando olhar um e outro e atingir um ponto ótimo em relação a ele. Legal. Quer falar, Ricardo, alguma coisa? Não, você abriu o microfone. Cara, eu acho que é isso daí, bem por aí. Eu tinha também pensado na manufatura aditiva. Eu estive presente aí esses últimos anos lá na JEC, em Paris, na feira de compostos, e vi moldes gigantescos impressos em fibra de carbono. Talvez ele não consiga ciclar uma quantidade do que um molde feito manualmente, né, fabricado, o pré-preg numa máquina adequada a fazer, que você consegue alinhar as fibras e tudo mais, mas é uma realidade, né? Não é nem algo que está vindo, o negócio já está aqui, já temos peças impressas voando, não peças de níveis estruturais, mas a Airbus, eu sei que tem peças impressas já voam, e os moldes também estão sendo impressos. E aí, Ricardo, você não tem medo, cara, que o seu trabalho, talvez daqui a uns 10, 15 anos, não possa vir a não existir mais? E vou mais à frente. Matheus, o seu também, pode ser que comece a imprimir peças de tão boa qualidade, igual o Adriano falou, que começam a surgir novas tecnologias, e hoje o que a gente trabalha, pode ser que daqui a 15, 20 anos seja totalmente diferente, né? Com essa questão de impressão 3D. E como que vocês veem isso na empresa de vocês aí? Diego, sem dúvida, né, cara? Eu acho que hoje, sem dúvida, o mercado vem mudando e cabe a nós se adaptar a esse mercado, né, cara? Eu acho que isso, sem dúvida, é uma nova tecnologia, ela vem com um potencial muito forte. Eu acho que os desenvolvimentos dos polímeros, ele tem uma importância fundamental, tá, para a melhora das propriedades mecânicas, não só também da questão de fabricabilidade de peça, como também a resistência térmica que os moldes precisam, as ciclagens, degradação térmica. Então, a gente vê uma vinda muito forte da impressão 3D em todos os segmentos, né? Eu acho que, sem dúvida, o que hoje é um diferencial e é uma dificuldade quando se fala de impressão é ainda a viabilidade do ponto de vista de custo disso, né? Pela questão do custo dos polímeros, a dificuldade de impressão, qualidade. O material, por mais que ele é um material que a gente fala que é um polímero que apresenta as propriedades aí em XYZ igual, ele apresenta diferente nos planos de impressão, né? O material tende a cisalhar na região dos planos. Ele não é um material anisotrópico, né? Ele é um material que apresenta uma isotropia, né? Ele apresenta propriedades mecânicas diferentes em relação ao plano de impressão. Então, sem dúvida, é uma tecnologia que vem forte. Eu acho que a gente tem que se adaptar, a Altec tem que enxergar isso como também uma oportunidade do ponto de vista de fabricação de peças. Nós estamos aí trabalhando forte em agregar também tecnologia no sentido de soluções de engenharia, né, para não trabalhar única e meramente no sentido de fabricação de peças. Então, nos últimos aí 10 anos, trabalhamos muito forte no sentido de desenvolver produtos, não só voltados ao segmento aeronáutico, mas estamos trabalhando muito forte no segmento, sem dúvida, na parte médica hospitalar, óleo e gás,
peças especiais de máquina, materiais de alto desempenho, no sentido da gente diversificar e também agregar mais valor ao produto, não só na manufatura, mas também trabalhando com a engenharia, com montagem. E eu acho que a resposta para isso é a adaptação. As coisas mudam, o cenário muda, a gente tem que se adaptar, até do ponto de vista profissional nosso. Eu acho que existe hoje um desenvolvimento muito importante nessa linha. Eu vejo que hoje ainda ele tem algumas dificuldades, essa tecnologia de impressão, quando se olha do ponto de vista de custo, tá? E do ponto de vista da isotropia do material pelas dificuldades do plano de impressão. Mas eu acho que ao longo desses anos a gente pode ver o avanço significativo da impressão 3D do ponto de vista tecnológico, né? Então, eu acho que, sem dúvida, a adaptação é a resposta e se unir a esse recurso, né? Eu acho que se a gente puder trabalhar em trazer um avanço tecnológico para nós nesse sentido, agregar valor de outra forma, eu acho que para a manufatura de produtos isso é fundamental. E para o TEC se desenvolver também, e eu falo como profissional também, isso é muito importante, tá? Acho que essa é a linha que eu gostaria de tratar, hein? Ricardo, não sei se tem alguma coisa referente à ferramental também. Bom, Matheus, somando tudo que você disse, a gente da Hauck fizemos uma imersão no mundo de manufatura aditiva de uns 2 anos para cá. E assim, respondendo a pergunta do Diego, se eu tenho medo, né? O fabricante de molde que não entender que o desejo de todo fabricante de peça é fazer a peça sem o molde, ele vai morrer. Se eu fosse um fabricante de peça, o meu desejo era conseguir fazer peça sem molde. E eu acredito que isso um dia vai chegar. Não está muito longe, um dia vai chegar. O advento das máquinas de laminação automatizada ainda hoje requer molde, né, apoio, mas a evolução está para esse caminho. E vindo a falar de manufatura aditiva, como você comentou, o material do Matheus, do material ser isotrópico, quando a gente fala de manufatura aditiva por filamento, a gente realmente tem essa limitação mecânica. A gente recentemente adquiriu uma máquina e conseguimos até entregar para a Embraer, para o Pacini lá, alguns dispositivos de apoio para robô já feito em manufatura aditiva, mas ainda por filamento. Eu andei pesquisando bastante e conheci algumas máquinas de sinterização a pó. Essas máquinas, Matheus, acabam totalmente com esse problema de isotropia, cara. É anisotrópico total. Então, assim, ainda é um processo caro no Brasil, mas já está aqui, já existe, tem uma limitação de tamanho, mas ele já está presente, né? É basicamente ali o que o pessoal de produto que está imprimindo produtos para voo, é mais ou menos nessa linha de tecnologia dentro do mundo de manufatura aditiva. Então, assim, a gente tem que estar participando disso, eu não posso estar fora. Se tiver que imprimir molde, a gente vai virar uma impressora de molde, entendeu, Diego? Não tenho esse receio, até porque a gente sempre gostou, a gente tem esse DNA de evolução, né? Então, eu não me preocupo nesse sentido, não. Mas, hoje em dia, as tecnologias, principalmente manufatura aditiva, eles também olhavam com preocupação, Matheus, esse aspecto isotrópico do material, e os caras já trataram de cuidar disso, e a gente já está bem próximo desse material anisotrópico, cara. Obrigado, pessoal. A gente está chegando ao final aí do nosso webinar. Antes de ir para as perguntas finais aí do pessoal, eu também tenho uma aqui boa. Eu queria, nessa questão de adaptação, que o Matheus falou, que o Pacini, que você falou agora, Ricardo, eu queria saber quais são as tendências que vocês veem nesse sentido para outros mercados que ainda não tem muito difundido essas questões de materiais avançados. Por exemplo, na aeronáutica a gente já fala de toolings em fibra de carbono, e tem certos mercados que eles ainda estão em alumínio, como a gente teve um webinar da SAMP, falando de veículos do agronegócio, que você tem que combinar muito bem, então os materiais compostos seriam uma solução muito boa. Então eles ainda estão entrando nas partes das peças primárias, para depois vir trabalhar de moto. Eu queria que cada um de vocês pudesse deixar uma mensagem aí, uma dica, o que vocês diriam para
pessoal aí que ainda em outros mercados não está muito bem difundido. Falasse aí rapidinho e deixasse o último recado, por favor. Estou escutando. Não estou te ouvindo, Diego. Agora eu tinha dito para vocês darem uma dica aí para as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir acerca dos materiais compostos e avançados, que é muito difundido já. A gente já está até falando de impressão desses materiais compostos. Quais são, o que vocês dariam de dica para essas pessoas que estão no mercado, que estão começando agora ou que querem começar a trabalhar com materiais compostos, peças primárias e também os toolings? Deixar um recado rapidinho aí, em 2 minutinhos para cada um de vocês pudesse falar. Bom, o que eu acredito que seja assim minha visão é saber entender bem a aplicação da sua peça, quais são os principais requisitos dela, saber escolher o melhor processo de fabricação e o melhor material, fechar esse ciclo, né? De repente, se abrir a novas tecnologias, né, a novos materiais, seja compostos ou qualquer outro tipo de material, tá classificado, para atender aquela demanda que você precisa melhorar. É sempre melhorar. Se você parar por 1 minuto no mercado tão competitivo que nem é hoje, você acaba ficando para trás. Então, é sempre tentar enxergar um pouco na frente do cliente, dar o que ele espera de melhor, aliando esse triângulo. Esse seria o meu recado rápido. Bacana, Adriano, obrigado. E você, Matheus? Complementando o que o Adriano comentou também, uma visão bem particular minha, eu acho que hoje, com essa busca de produtos mais competitivos, né, uma onda aí de produtos aí elétricos, né, a questão de eficiência, a questão de pesos menores, eu acredito que, sem dúvida, existem potenciais que o material composto hoje precisa quebrar alguns paradigmas no sentido de outros mercados, né? Então, hoje a gente tem uma oportunidade de segmentos, vem uma linha forte aí na parte automotiva, né, onde temos veículos aí elétricos, onde a questão peso se torna mais importante para otimizar, sem dúvida, os alcances, eficiência dos veículos. Então, existem demandas novas aparecendo. Conforme eu disse no início da apresentação, né, hoje precisamos ter produtos, sim, que atendam os requisitos e que tenham um bom custo-benefício para a aplicação de cada produto, né? Então, não só no segmento automobilístico, como também em frentes aí voltada a outros segmentos, eu acho que a gente consegue buscar a aplicação desses materiais de alta performance que nós trabalhamos em outros segmentos, que hoje ele é muito presente, muito forte no segmento aeronáutico, e eu vejo hoje uma tendência de novos mercados, novos horizontes aparecendo aí pelas necessidades de mercado. Então, acho que cabe a nós, engenheiros de processo, engenheiros de desenvolvimento, buscar a forma aí de ter um bom custo-benefício para ter esse produto competitivo em segmentos aí diferentes, né? Quebrando paradigmas, enxergando as formas diferentes de aplicar esse material e colocar essa tecnologia também de uma forma competitiva, né? Então, esse é o desafio aí que nós temos aí nesses próximos anos, sem dúvida, e buscar cada dia se inovar, se qualificar, melhorar, e buscar aí a excelência, como o Adriano passou, que é algo constante, né? Cada ano que se passa, cada momento que a gente vive, um produto novo surge, uma tecnologia nova avança e a gente tem que se adaptar. Beleza, Matheus. Obrigado. E aí, Ricardo, você? Bom, Diego, eu como fabricante de moldes, eu preciso entender. E como eu disse, cada dia mais o molde ele passa a ser uma máquina, um equipamento, não só um apoio, entendeu? Então, assim, o nosso desafio, o nosso trabalho todo dia tem que ser para que
os fabricantes de peça possam ter um molde mais em conta, que tira mais peça e que ele possa usar o funcionário que não tenha tanta qualificação, porque o molde é simples. Então é nisso que a gente vem trabalhando todos os dias, né? Novos materiais, novos jeitos de fazerem, quebrando alguns paradigmas, né? Porque é difícil, quando você fala de um mundo aeroespacial, existem muitos paradigmas que são feitos porque sempre foram feitos, não existe um porquê. Então, você entrar dentro de uma discussão dessa, tem que estar muito bem embasado, muito bem calçado, para você, não é arrumar briga, é mostrar para a pessoa que existem outras maneiras de ser feito, que é melhor para ela, né? Então, eu acho que o grande desafio nosso é esse. A gente enxerga a Embraer, a Altec, a Lestes, Imbra, Solvay como parceiros nossos. Então, assim, é o que eu costumo dizer, a Hauck não vende molde, a Hauck gosta de vender solução, a Hauck gosta de estar dentro do nosso cliente, entendendo a dificuldade do cliente, porque só vender o molde é muito simples, entendeu? Então, por isso que eu comentei lá no início desse webinar, que o interessante é se a gente pudesse participar desde o início para chegar na solução do melhor molde possível para cada aplicação. Beleza? Beleza, pessoal. Muito obrigado. Eu quero deixar uma rápida dica também que eu acho que é importante aí para novos mercados que estão começando, é o seguinte: não se assustem com o preço inicial, que às vezes é um negócio que faz você cair da cadeira. Por exemplo, a fibra de carbono ela é mais cara. Só que não é só isso, né, que você tem que levar em consideração, igual eles falaram. Você tem que escolher o melhor processo, aí você consegue, às vezes, economizar no processo, a vida útil da sua peça vai ser melhor, então o seu recorrente, sua mão de obra pode ser diferente. Então, a dica que eu deixo é isso daí, procurar uma SAMP, uma Almaco, que são instituições que vão poder te ajudar a colocar em contato com empresas que já estão no mercado, com pessoas com conhecimento, para justamente poder dar excelentes diretrizes, né, para vocês nesse sentido. Então, pessoal, eu queria agradecer aí a todo mundo que participou, agradecer toda a cadeia brasileira, as universidades, estagiários, mestres, doutores, pesquisadores, profissionais do setor, que estão nessa luta aí, como eu, nos materiais avançados, materiais compostos, para que isso seja difundido cada vez mais. Então, agradecer a todo mundo, agradecer muito aí ao Ricardo, ao Matheus e ao Pacini. Eu realmente fiquei muito feliz com a aceitação do convite de vocês. Eu espero que o pessoal tenha gostado bastante. Acho que tem muita coisa para a gente falar ainda, mas a gente ia ficar aqui estendido. O Ricardo não ia conseguir aproveitar a noite dele lá em Portugal, né, Ricardo? Então, a gente, né, vai ficando por aqui. Nós vamos divulgar esse vídeo nas nossas redes sociais da SAMP, YouTube, LinkedIn. Vamos deixar o contato do Ricardo, do Matheus e do Pacini, para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas. E contem sempre com a SAMP para fazer o papel que ela está pretendendo fazer, e a nossa parceria também da Almaco, aí, que eu queria frisar, que está ajudando bastante a gente. Beleza? Muito obrigado. Agora a gente vai ter... Eu recebi algumas perguntas aqui. Se vocês puderem gentilmente responder, eu faço a pergunta e aí vocês veem aí. Vou ver se eu consigo achar uma pessoa mais indicada. O Rafael Regatieri aqui perguntou: qual foi o salto tecnológico que permitiu que moldes de carbono pudessem ser feitos em um maior tamanho? Eu acho que quem poderia responder para a gente, talvez o Ricardo, como fabricante de moldes de fibra de carbono? Bom, vamos lá. Então, Diego, a grande evolução que permitiu que nós fizéssemos molde de carbono com a limitação de única e exclusivamente da autoclave, é que hoje em dia a matéria-prima do molde, o carbono que é utilizado para fabricar o molde, ele permite que eu faça curas a baixa temperatura. Antigamente, há 5, 6 anos atrás, a minha matéria-prima do molde, eu precisava fazer curas da matéria-prima a 120 graus com 100 psi de pressão. Então, o meu modelo padrão, o meu molde de base, era algo muito complexo, com valor muito alto.
Então, assim, o limitante do tamanho é muito em função do custo também. Muitas vezes, no momento da avaliação de custo, a gente não conseguia passar, porque praticamente eu tinha que fazer um molde com uma capacidade de ser um molde final, somente para usar como modelo e depois descartar. Então, o grande diferencial foi isso, que é os materiais de cura de baixa temperatura. Beleza? Lembrando que, lógico, depois a gente aplica a pós-cura para elevar a TG da resina. Hoje em dia, a gente está conseguindo trabalhar com resina da Solvay, que a gente faz uma pós-cura a 200 graus, e a gente consegue trabalhar com TG aí de 198 a 200 graus de TG, para gabaritos que vão ter serviço a 177 graus. A gente fez alguns estudos também nos moldes de 4 anos atrás, que a gente achava que tinha uma TG de 180, e pela nossa surpresa, mesmo fazendo o processo de pós-cura que o fornecedor indicava, a gente descobriu que nunca a gente havia tido um molde com uma TG de 180. A TG ficava em 140, 130, e talvez isso explique muito da deterioração do molde antes do ciclo de cura mínimo. Beleza? Beleza, Ricardo, obrigado. A segunda pergunta aqui da Letícia. Em ordem de grandeza, qual a diferença em custo de um molde de INVAR e um molde em carbono? E aí, dá para você dizer mais ou menos, um custa X, o outro 2X? Se você, Pacini e Matheus querem responder? Tá. Fica à vontade, Ricardo. A gente vai complementando. Pode responder, Ricardo. Na sequência, a gente já complementa aqui também. Então, primeiro vamos balizar num período antes Covid, porque nesse período de guerra que a gente está passando, os preços estão totalmente fora de padrão. Só para dar uma referência, Letícia, de ambiente Brasil, um quilo de um aço A36, um aço 1020, que é o aço que a gente usa para fabricar os moldes, a gente paga em média aqui no Brasil de 8 a 10 reais. Um quilo de INVAR já nacionalizado dentro da fábrica para começar o processo produtivo, ele pode chegar, isso um período antes da crise, a 100 reais. Tá? E 1 metro quadrado de um carbono para ferramental, não se assustem, quando eu digo 1 metro quadrado, é 1 metro quadrado com 3 milímetros de espessura, ele pode chegar na fábrica a 13 ou 10 mil reais. 1 metro quadrado. Então é o que o Diego falou, não se assustem com o preço inicial, depois tem todo o processo de fabricação, a matéria-prima evoluiu muito, dá para a gente tirar muita coisa que era necessário fazer no passado, mas assim, em ordem de grandeza, hoje, no Brasil, não existe ninguém que faz molde em VAR, a gente desenvolveu o processo de solda de INVAR, desenvolveu o processo de caldeiraria para INVAR, então a gente tem muito fresco na minha cabeça um modelo de molde que a gente orçou em carbono e orçou em INVAR. Hoje, você pode considerar aí que um INVAR, em relação ao molde de carbono, o INVAR chega 2,5 vezes mais caro que o molde de carbono. Caraca! Isso são o tempo de usinagem, tá? Tá. Bom, beleza, acho que foi uma excelente resposta, super completa aí. Acho que a Letícia ficou feliz com a sua resposta. O Sérgio pergunta: vi recentemente alguns moldes feitos por meio de impressão 3D, no qual o mesmo setup, cabeçote mais robô, imprimia o molde e em seguida depositava as fibras sobre ele, similar a uma AFP, que é uma Automatic Fiber Placement. Como vocês enxergam moldes impressos? Pacini e Matheus, fica à vontade aí, cara, senão eu falo a noite inteira. Por favor, Pacini. Tô brincando. Bom, o seguinte, quanto a molde impresso, manufatura aditiva, você tem que também levar em consideração o quanto que ele vai ciclar dentro do autoclave, né? Então, é um fator que é levado em conta, né? Então,
tem que saber fazer essa escolha de forma bem engenheirada, né? Mas o molde impresso, hoje um grande limitante dele, que eu estou vendo assim no mercado, estou começando a estudar essa parte, são materiais que aguentam o calor lá dentro, né? Aguentam temperatura e pressão a 177, 180 graus Celsius. E o grande problema é que existe um divisor de águas aí das máquinas de manufatura aditiva. Quando você vai ver uma máquina de manufatura aditiva que vai imprimir esses materiais, o preço dela é consideravelmente maior, 2, 3, até 4 vezes maior do que uma máquina que vai imprimir os materiais convencionais que não vai entrar no calor. Então, é preciso ver também essa parte do não recorrente, né? Ver qual que é a sua demanda de materiais impressos para ver se essas máquinas vão dar payback, né? Porque hoje em dia, ainda mais nesse tempo de crise, né, que estamos enfrentando hoje, né, principalmente o mercado aeronáutico está em baixa, né? Você quis fazer um investimento numa máquina aditiva, tem que estar muito bem calçado se ela vai dar retorno ou não. E de repente, talvez não seja o momento mais adequado para investir numa tecnologia dessa, né? Porque de repente os materiais convencionais aí, mais convencionais aí, em VAR, composto, até mesmo aço, alumínio, podem te dar resultados bons, né? Então eu diria que tem que analisar com muito cuidado, mas eu vi esse vídeo aí do molde em aditiva e fazendo deposição de camada, fiquei impressionado e eu acho, fiquei muito impressionado mesmo, porque tem que ficar de olho no que está acontecendo no mundo aí, porque deve ser extremamente barato uma peça feita sobre essa ótica. Então, eu diria que, sob o meu ponto de vista, eu estou muito interessado nessa tecnologia. Realmente é impressionante esses vídeos mesmo, os caras imprimindo moldes gigantescos também hoje em dia já, né? Ô, Pacini, só para somar no seu comentário, a gente teve o prazer de visitar e conhecer algumas máquinas da Ingersol no passado, um ano e meio atrás, e a gente saiu do Brasil com a cabeça de que impressão 3D tinha uma limitação de 1 metro ali, meio metro, e a gente chegou lá e viu gabaritos ali impressos de 12 metros, altura de Z de 3 metros de altura, e é algo realmente impressionante, cara. Só somando o que você comentou. Beleza, Ricardo. Valeu. Uma observação importante também, Diego, hoje também temos soluções aí de impressão, onde também, simultaneamente, após o processo de impressão, tem uma usinagem fina de precisão, né? Onde você consegue também ter um produto com uma superfície muito bem acabada, logicamente, conforme o Adriano comentou, tem seus cuidados do ponto de vista de ciclagem, mas são materiais que estão vindo muito forte aí para a fabricação de tourings aí. É verdade, Matheus, muito bem colocado. E tem máquinas que imprimem, né, e usinam. A mesma máquina que imprime, ela vem depois usinando, fazendo isso aí que o Matheus colocou. Legal. O Sérgio também pergunta, um outro Sérgio, seria possível utilizar as mesmas técnicas de fabricação de ferramentais carbono para processos de prensagem para a indústria automotiva? Diego, acho que nós aqui podemos até uma observação importante na linha automotiva, né, a questão de tiragem, velocidade, custo, ainda mais essa cobrança nesse mercado é muito mais dura voltado do que um segmento aeronáutico do ponto de vista de velocidade e custo, né? Então, hoje, nessa linha, quando a gente fala a questão de técnicas hoje, temos também a utilização muito forte de polímeros termoplásticos na linha de peças automotivas, tá? Na linha de estampagem de processos com fibras contínuas, né? E nós aqui da Altec também trabalhamos forte com uma linha de processo de estampagem com fibra contínua de materiais termoplásticos, tá?
seja ele PPS, PIC, com reforços em fibra, tá? Hoje, na linha automotiva, a impressão ela vem ganhando sim também mercado, né? Mas a questão de velocidade e custo ainda é algo que esbarra um pouco nesse segmento. A linha de prensagens e com uma alta tiragem, um baixo custo, com uma alta automação, ele é mais presente nesse segmento. Tá? Beleza, Matheus. Obrigado. Bom, vamos para as duas últimas perguntas. Aqui a pergunta do Álvaro. Um tooling com diversas partes móveis e fabricado com fibra de carbono, ao longo do tempo exposto a altas temperaturas e produção em massa, pode ter perda de eficiência devido à sua geometria? O que muda para ferramentas com esse tipo de geometria que requerem maiores cuidados com a manutenção? Bom, realmente a gente trabalha na fase de projeto para tirar do molde a maior quantidade possível de peças móveis. Peças móveis nunca é bom para o molde. Lógico que em função da geometria da peça, quando não tem o que fazer, que é necessário ser aplicado, o Matheus, o Pacini sabe disso, o ferramental já nasce com um cuidado extra, né? Porque quando você tem peça móvel, você tem um comprometimento com o vão, a junção da peça móvel com o modelo, com o molde, e o requisito de quina viva é muito grande. O material composto que era usado no passado para fazer molde, ele tinha um problema grave, que eu tinha a obrigatoriedade de aplicar um gel coat. E esse gel coat, ele não tem nada que carrega energia, ele é apenas uma resina com um encorpante, se eu não me engano, era grafite. E a aplicação dele era totalmente manual, né? A aplicação dele se aplicava com pincel. E o controle de espessura, você não conseguia ter um controle muito rígido de espessura. E durante o processo de cura do gel coat, que você tinha que aguardar um tempo para o pot life, se eu não me engano, era de 18 horas, as paredes 90 graus, havia um escorregamento de resina e um acúmulo de resina nos raios. Então, por mais que a gente fizesse um trabalho de uma laminação bem feita, concentrando fibra nos raios, eu já tinha ali uma quina comprometida. Uma outra evolução com esses novos materiais foi deixar de usar o gel coat. Hoje em dia a gente entra com uma camada fina de carbono, uma camada 3K, para formar as quinas. Então a gente não tem mais resina em quina, a gente tem o carbono. Isso deixou o molde muito mais resistente. Mas respondendo a sua pergunta, lógico que quando há muitas peças móveis, o molde tende a deteriorar mais rápido do que o molde que é inteiriço. Mas isso também vai muito em função do manuseio com o molde e principalmente da limpeza do molde após a desmoldagem. Se o operador de desmoldagem utilizar estilete para limpar o excesso de resina, com certeza esse molde terá problema muito cedo. E isso com todas as tecnologias. Carbono, invar, alumínio, aço. É lógico, cada um com seu tempo, mas todos irão deteriorar mais rápido. Beleza, Ricardo. Muito obrigado. É aquela história que muitas vezes a gente tem a cultura de como não é um material avião, é um molde. Tudo bem, vamos desmoldar a peça rápido que eu preciso montar. Pô, mas espera aí, né? É aquela história, você risca a sua BMW de $100 mil com a sua chave? Não, né? E tem moldes que chegam a custar esse valor. Então, a cultura, por não ser um material avião, faz com que, né, os operadores, não só os operadores, às vezes, né, engenheiros subindo a cadeia também tem um preconceito com o molde. Tá? Bom, finalizando aqui com a última pergunta, agradecer a Juliana, que gostou bastante do webinar. A Mariane Moreira também, ela começa a pergunta dela, muito bacana a temática, parabéns. Sou pesquisadora da área de materiais compostos e gostaria de saber o que vocês esperam da empregabilidade nessa área no Brasil e no mundo. Vamos lá, Rojão. Posso responder? Por favor, Pacini. Todo mundo tem que estar sempre esperançoso, né, para a economia crescer, né,
e gerar sempre cada vez mais emprego, mais renda e mais tecnologia para o nosso país e para o mundo, né? Mas se você observar bem aí os materiais compostos, principalmente os grandes fabricantes aí de materiais compostos de aeronaves, como a Boeing, a Airbus, por exemplo, os últimos aviões delas são praticamente predominantes em composto. Então, eu acredito que é bem promissor essa área, né? É uma área realmente está cada vez mais crescente, cada vez mais empregada, né? E voltando a falar, né? Não existe um material melhor, existe um material bem empregado, mas quando a gente fala sobre o ponto de vista de peso, desempenho de aeronaves, integração de peça, o material composto ele vem com muita força aí e realmente, pelo menos na indústria aeronáutica, é quase que inevitável falar em avião hoje e não falar em material composto dentro de uma aeronave. A tendência é cada vez ser mais aplicado, né? Para realmente vir em acordo com o gráfico que o Diego mostrou para a gente no começo da apresentação, aí que você vê que o número de voos aumenta e o de consumo de combustível é constante. Isso é realmente fantástico sob o ponto de vista da engenharia mecânica de propulsores, né, de motores, aliado com a engenharia de estruturas e materiais presente não somente na parte estrutural do avião, mas também na parte de interiores, de assentos e a parte de galas e cabine e tudo mais. Então eu acho que é bem promissor e eu espero que cresça cada vez mais. Pô, Pacini, acho que a gente não poderia finalizar de uma melhor forma esse webinar, cara, com uma mensagem positiva aí para o mundo dos compostos. Agradeço muito a participação de vocês aí. Eu acredito também muito nos materiais compostos, como falei, desde que eu também me formei, eu estou nesse mundo aí. Tive a oportunidade de conhecer muita gente legal, muita gente boa, fiz muitos amigos também. E eu acho que é isso aí, cara. A mensagem é positiva, né? Apesar do momento. Temos que pensar positivo e agradeço demais, que é o que a SAMP busca fazer, né? Jogar essa tecnologia, mostrar que tem bastante coisa para ser feita aí e contar com a ajuda de pessoas aí, cara, tão experientes como vocês. Agradeço novamente. Se vocês quiserem falar uma coisinha final aí, agradecer a palavra de vocês e muito obrigado. Viu? Bom, eu vou pedir a licença para falar primeiro, aqui já é 10h15 da noite. Agradeço ao Pacini, Matheus, Diego, a todas as pessoas que participaram. Obrigado mesmo aí. Foi um prazer muito grande poder estar falando dessa paixão que é o material composto. E somando o que o Adriano disse, para quem tem dúvida se esse mercado é bom, é só você pegar as tendências, né? Contra fatos não há argumento, né? O próprio Adriano disse, a evolução, a quantidade de coisas novas que estão sendo empregadas em material composto, acho que a resposta já está aí. Ok? Obrigado a todos, boa noite aí. Beleza. Gente, agradeço, vou então encerrando a nossa gravação. Obrigado, Ricardo, obrigado, Matheus, obrigado, Pacini. Muito legal a participação de vocês, obrigado a todo mundo que nos assistiu e que está nos assistindo aí agora de novo no YouTube ou no LinkedIn. Gente, muito obrigado, a gente encerra a nossa webinar